está vivendo um momento dramático no mundo, né? Que é essa pandemia. E há pouco tempo chegou aí mais forte na cidade de Itaberaba, inclusive teve um lockdown, várias pessoas morrendo, né? Então, Dedé, como é que você está vendo essa situação? Como é que o mundo acabou entrando nessa questão? Como é que a gente vai sair desse momento? O Scooby, eu vou pedir a você, Oswaldo, e a todos, para ficar 5 segundos em silêncio, certo? Manifestando nosso grande pesar, nosso profundo pesar, diante de cada brasileiro que já faleceu, cada ser humano que já faleceu nesse planeta por causa dessa pandemia. E em consideração à dor e ao sentimento de cada familiar, de cada falecido, tanto no Brasil, em Itaberaba, na Bahia, na região da Chapada e no mundo inteiro. Então, eu vou pedir aí 5 minutinhos de silêncio, de cabeça baixa, pensando um pouquinho. Um minuto, não, Dedé? 1 minuto? Um minuto de silêncio. É. Então, esse momento, gente, manifesta muito, expressa muito o que a gente está sentindo profundamente na nossa vida. Todo dia a gente pensa o que fazer para que isso não mais aconteça com a humanidade. Eu fico imaginando se a humanidade, se o ser humano, a sociedade, tivesse parado para pensar, que nem Raul propôs, né? O dia que a Terra parou para pensar, mas a gente não parou para pensar, então a gente não mudou, a gente não fez a mutação histórica, não fez a mutação da sociedade, das estruturas, da economia, não repensou a nossa relação com os outros e nem com a natureza, nem com os animais. E aí o vírus aproveitou, meu irmão, e fez a mutação dele. Essa mutação do vírus, pelo que a gente está vendo, é resultado das contradições de relações problemáticas entre a biologia, a natureza e a cultura humana, a conduta do ser humano. Então, a gente internacionalizou muito problema e não globalizou benefícios. A gente não globalizou estruturas de bem-estar, de estimulação de soluções, não é? E a gente vê a sociedade humana, as sociedades em cada país persistindo em erros terríveis de poluição, destruição da natureza, desigualdade social, injustiça, opressão, violência, não é? Permitindo que coisas terríveis aconteçam, que a juventude não veja a perspectiva, que o jovem não encontre seu pai, sua mãe, que crianças cresçam sem ter tratamento humano. Então, é uma coisa terrível. Essa pandemia é resultado do que a humanidade fez no passado e faz no presente e, infelizmente, pelo que eu estou vendo, teima em fazer no futuro. Então, eu acho que a gente precisa se juntar para anunciar que é possível interromper esse trajeto suicida da humanidade, um trajeto genocida da humanidade, entendeu? Quando a gente vê gente fazendo pesquisa sobre outros planetas, se pode ter vida, se já tem vida, eu acho que já tem gente imaginando que isso aqui pode não dar certo lá na frente e não aguentar mais, e aí escolher os eleitos das elites para levar para outro planeta. Mas eu acho que é possível evitar essa tragédia. A gente tem que somar toda a experiência, tanto de cada ser humano, de cada coletivo, de cada segmento, quanto da ciência, da filosofia, das academias, e criar uma teoria suficiente para a vida contemporânea e suficiente para criar o alicerce para o futuro, entendeu? Então, repensar a relação do ser humano com o trabalho. Essa história do ser humano trabalhar o dia todo dia,
O Mojica faz uma reflexão sobre isso, né? Por que o nosso tempo tem que ser mercadoria? É preciso a gente pensar habilidades econômicas que permitam produzir sem ocupar todo o tempo, permitam resolver um grande problema que está envolvido na seguinte pergunta: por que tem tanta coisa para fazer e tem tanta gente sem poder fazer as coisas? O que é que precisa criar de forma, de fórmula, não é? Tanto de economia, quanto de sociologia, de filosofia, de fé, de crença, de cultura, de arte, de esporte, não é? De tudo, de bom. Qual é a fórmula para a gente fazer esse tecido de orientação teórica, de uso prático, certo? Para poder permitir que não continue esse dilema, porque é que tem tanta gente sem poder fazer as coisas e tem tanta coisa para fazer. Esses dias eu estava falando que o que a gente quer exatamente não é ficar dependendo de um emprego. O que a gente quer é ter liberdade para viver e liberdade para criar solução econômica. Porque não precisa o trabalhador ficar esperando que o burguês crie um emprego para explorar o trabalhador. A gente pode ser empreendedor comunitário, social, coletivo, solidário, empático, né? Experimentando relações de poder que não se baseiem na concorrência, na competição, mas no teste de ideias, na rotação de gestão, na participação rotativa colegiada, né, de administração, sem dividir o trabalho braçal, físico, operacional, do trabalho teórico, mental, intelectual. Né? A gente pode malhar fazendo aeróbica, que é o corpo no ar, e malhar fazendo neuróbica, que é a mente no espaço, trabalhando e criando coletivamente. E aí vai ter tempo para todo mundo, vai ter trabalho para todo mundo, vai ter dinheiro enquanto meio de troca para todo mundo ter acesso aos bens que são criados em sociedade. Entendeu? Então a gente tem que repensar a propriedade, tem que respeitar o que é privado em relação às necessidades humanas, que nem escova de dente, né? O carro, não é isso? Mas aquilo que está além, entendeu? Além, aquilo que é acumulação primitiva ou acumulação capitalista extrema, isso tem que ser repensado, tem que discutir, que nem você falou, Scooby, discutir a renda básica mundial, com a renda básica local e com a necessidade de ter patrimônio básico, coletivo, familiar, grupal. Eu acho que está aberta a discussão. O pobre pode aprender a sair da pobreza e fazer política que a gente está fazendo aqui. Fazer política.